Boa tarde, boa noite, bom dia aí, meus amigos. Tudo jóia? Beleza? Matheus Lincoln aqui para dar mais uma aula. Hoje será de orações subordinadas, papai. Orações subordinadas. Ok, pessoal, vamos direto ao ponto que são orações subordinadas. Minha aula é desse jeito aqui, papai. É muito rápido, muito rápido. Porque sem enrolação não tem tempo não. Não tem tempo não. Vamos lá, pessoal. Orações subordinadas eu quero só relembrar vocês alguns aspectos aqui muito importantes para a gente começar a aula de hoje, que é o quê? Primeiramente, se eu falo oração subordinada, ela é oração subordinada a outra oração, no caso, né? Então não existe uma oração subordinada a outra oração subordinada. Como que uma oração subordinada é subordinada a outra oração subordinada? Então, primeiramente, uma oração subordinada, ela é subordinada a uma oração coordenada, certo? E essa oração coordenada eu chamo ela também de oração principal, não é isso? Oração principal, oração subordinada, oração coordenada, oração subordinada, mas não importa, qualquer um dos dois está correto eu dizer. E eu quero uma coisa, colocar um ponto importante que não necessariamente a minha oração principal, vou colocar coordenada aqui, a minha oração principal vai estar antes da oração subordinada, sabe? Ou seja, a minha oração subordinada não precisa estar depois da oração coordenada. Não tem essa regra. Ou seja, a minha oração subordinada pode estar antes da oração principal. Não tem problema. Por exemplo, vai falar assim, ó, embora, etc. Tá vendo que o meu conectivo embora está na oração subordinada? A princípio, quando eu tenho um período composto, a conjunção ela iniciará uma oração subordinada. Então, a partir do momento que eu tenho uma conjunção, depois da conjunção eu tenho a oração subordinada. Então, antes será a oração coordenada. Mas, porém, entretanto, todavia, quando eu começo a oração, vamos supor que eu tenho uma oração aqui, a primeira oração que começa com o conectivo embora, que é uma conjunção. Opa, peraí, agora a oração subordinada está na primeira oração. Então, a oração coordenada, que é a principal, estará na segunda oração. Entendeu? Depois de uma vírgula, alguma coisa do tipo. Então, pessoal, só relembrar algumas coisas. São dicas, são curiosidades que a gente tem que saber antes de iniciar uma aula como essa. Nós temos também que saber que uma oração coordenada, ela existe duas, né? Quais são as coordenadas? São as coordenadas assindéticas e a coordenada sindética, não é isso? Diferença das duas. Assindética, quer dizer sem conjunção. E a sindética tem conjunção, tá? Tem conjunção. Então, somente isso mesmo, quando a gente vai estudar a oração subordinada, somente esses pontos importantes que devemos saber. Pessoal, o que são orações subordinadas? Orações subordinadas são orações que dependem sintaticamente de outra. Dependem sintaticamente, enquanto a coordenada não depende. Então, quando eu falo que é um período composto por subordinação, essa oração subordinada, ela depende da coordenada para fazer sentido, sintaticamente falando. Sentido completo. Por exemplo, a oração coordenada sempre vai ter sentido completo. Sempre vai ter. Só que quando eu adiciono uma subordinada, essa subordinada ela é subordinada à coordenada. E quando eu faço a leitura de todo esse período composto, me dá outro sentido, sintaticamente falando. Beleza? Então, pessoal, na oração subordinada, nós temos essa dependência, elas exercem função sintática dentro da oração principal, como sujeito. Essa oração subordinada aqui, ela pode ser um objeto direto da oração principal. Ô, Matheus, então para ser objeto direto da oração principal, na oração principal eu tenho que ter o verbo transitivo direto, não é isso? Tá vendo? Então, pessoal, bem tranquila de hoje. Olha aqui uma dica, né? Sempre se ligam à oração principal, formando um período composto por subordinação. Beleza. Classificação geral. Pessoal, as orações subordinadas são divididas em três. A subordinada substantiva, adjetiva e adverbial. Tranquilo? Nós começaremos pela substantiva. Ou seja, se eu falo que a oração ela é subordinada substantiva, quer dizer que essa oração, essa segunda oração, vou colocar como isso, a segunda oração aqui, ó, ela terá valor de substantivo. Ela tem valor de substantivo, tá ok? E quais são os valores do substantivo? O que o substantivo pode ser dentro de uma oração?
Olha, Mateus, substantivo pode ser um sujeito. Sim, pode. Por exemplo, o Mateus comeu arroz. Quem comeu arroz? O Mateus. O Mateus é um substantivo? Fez papel de sujeito na análise sintática. Então, olha, então quer dizer que essa oração pode ser sujeito, Mateus? Pode. Ela é chamada de subjetiva. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá? Então, isso acontece com todas as orações subordinadas. Por exemplo, quando eu falo que a oração subordinada adjetiva, quer dizer que toda essa oração terá valor de adjetivo, de acrescentar uma informação a um substantivo. Adverbial. Opa, Mateus, adverbial, então quer dizer que a oração subordinada, ela terá a função de advérbio, correto? Quais são as funções de advérbio que podemos ter? Nós podemos ter vários, né? Quando eu falo quando, assim que, não é temporal? Quando eu falo, como que eu dou uma condição para algo? É o se, né? Se isso aconteça, logo isso acontecerá. Então, essa é a função do advérbio, correto? Então, a oração subordinada terá o papel de advérbio. Então, bem tranquilo. Começaremos pela oração subordinada substantiva. Vamos lá? Pessoal, então, sem enrolação, sem enrolar demais, as orações subordinadas substantivas, elas são divididas em alguns tipos, tá? Então, tem substantivo subjetivo, objetivo direto e indireto. Nós vamos ver isso agora. Então, quer dizer que uma oração subordinada substantiva, ela exerce a função sintática típicas de um substantivo. São sempre introduzidas por conjunção integrante. Então pode cair na prova assim, olha, as orações subordinadas substantivas sempre são iniciadas por conjunção integrante? Exato. É isso. Beleza? Então, o nome dessa conjunção que inicia uma oração subordinada substantiva é conjunção, tá? Integrante. Isso é caráter de prova mesmo. E quais são as conjunções integrantes iniciadas? É o que 99% das vezes. O que e o se. Aí, Mateus, mas como é que eu vou saber se essa oração é oração subordinada substantiva? Tem adverbial, tem adjetiva. Tranquilo. Você vai fazer o seguinte pra mim, tá? Você vai fazer o seguinte, o bizu. Você sempre vai verificar, primeiramente, qual que é a oração subordinada. Eu disse pra vocês uma dica, né? Eu falei, gente, quando eu tenho uma conjunção aqui, acontece que essa conjunção ou pronome relativo está iniciando uma oração. Não está iniciando uma oração? Se ela está iniciando uma oração, ela está iniciando uma oração subordinada. Não é isso? É isso, Mateus. Oração subordinada. Eu quero que você faça o seguinte. Você vai trocar sempre a oração subordinada, quando for substantiva, para saber se ela é substantiva ou não. Você vai trocar toda essa oração subordinada por isso ou disso. Por exemplo, é necessário isso. Você está vendo que esse isso que eu falei, que é a oração subordinada, completa o é necessário? Por exemplo, é necessário o quê? Isso. Que ele estude. Você não consigo fazer isso? Eu consigo trocar toda essa oração por isso? Por exemplo, lá de baixo. Afirmo isso. Ele afirmou isso. Tá vendo que consegui trocar? Olha de baixo. Duvido disso. Tá vendo que completou a palavra duvidar, que é um verbo transitivo de indireto, né? Porque tem uma preposição aqui. Tenho certeza disso. Troquei de novo. Então, ela é oração subordinada substantiva. Sempre quando eu fizer essa troca, ela é substantiva. A partir do momento que você sabe que ela é substantiva e não adverbial, e não adjetiva, agora você classifica qual ela é. Qual função sintática ela tem na oração. Se ela é subjetiva, se ela tem valor de sujeito, né? Se ela é objetiva direta ou indireta. Nós vamos ver isso aqui agora. Então, o primeiro passo é você identificar se é oração subordinada. Depois você identifica se é oração subordinada substantiva que é fazendo essa troca. Perfeito? E a partir do momento que você vê que ela é substantiva, nós fazemos a seguinte análise, tá bom? Vamos começar com a subjetiva. O que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva? Quer dizer que essa oração subordinada tem valor de sujeito. Tá? Sujeito da oração principal. Então, vamos ver se ela tem função sujeito ou não. É necessário o quê? Que ele estude. Você consegue perceber que o meu sujeito da oração está na segunda oração, que é a oração subordinada?
E acontece que quando o sujeito da oração estiver, bizuinha, anote, quando o sujeito da oração estiver na oração subordinada, essa oração subordinada tem valor de subjetivo, sujeito da oração principal. Então ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Por que, Matheus? Só porque o sujeito está na segunda oração, que é na subordinada. Então, toda vez que o sujeito da oração principal, que é essa aqui, estiver na oração subordinada, eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva. Ela tem valor de sujeito. Bem de boa, né? Bem tranquilo. Olha de baixo para você ver. Objetiva direta. Quer dizer, então, que a oração subordinada terá valor de objeto direto. Objeto direto de quem? Da oração principal. Então, para eu ter um objeto direto, eu tenho que ter um verbo transitivo direto. Isso, Matheus. Então, afirmo isso. Já sei que ela é substantiva. Ele passou é o complemento de quem? Do verbo afirmar, que está na oração principal, antes do que é uma condição integrante. A partir do momento que eu tenho um complemento de um verbo na oração subordinada, e esse complemento não tem preposição de, por, não tem preposição, então é objeto direto do verbo afirmar. Bem de boa, né? Olha o objetivo indireta. Quer dizer que o meu objeto indireto está na oração subordinada. Mas como eu sei, Matheus? Olha, duvido de quê? Disso. Oração subordinada substantiva. Duvidar é um verbo transitivo indireto. E o complemento dele está onde? Está na oração subordinada. Então essa oração subordinada ela é objetiva e indireta. Bem de boa, né? É coisa de dar uma voltada no vídeo, tá? E veja novamente. Vê se faz sentido para você. Mas vamos dando sequência, que essa aula é uma aula que a gente não pode enrolar, uma aula tranquila, de boa, beleza? Completivo nominal, olha que beleza. Matheus, você é completivo nominal? Então ela é complemento nominal. Complemento nominal, o que é isso mesmo? Vamos relembrar. Complemento nominal é o complemento de um nome. Mas complemento nominal, ele costuma, gente, a palavra ser abstrata. Abstrata. O que é a palavra abstrata? Por exemplo, caneca é concreto, porque eu consigo pegá-lo. Agora, o amor, a paixão, a saudade, o medo, você consegue pegar? Não, então é abstrato. O celular, por exemplo. O celular é concreto, eu pego. A caneta eu pego. Então são concretos. Abstrato é todos os sentimentos, emoções. As palavras abstratas, 99% dela precisa de preposição. Então, para ter complemento nominal, tem que ter preposição, primeiramente. Então, você vai confundir, talvez, com objeto indireto. Você vai confundir, então, a oração subordinada substantiva, objetiva indireta, com a oração subordinada substantiva completiva nominal. Mas olha que diferença bem banal. A oração subordinada substantiva objetiva indireta, ela tem verbo, porque ela é o complemento do verbo. E na oração subordinada completiva nominal, na oração principal, eu tenho uma palavra abstrata, um substantivo abstrato, não tenho verbo que precisa de preposição. Então, primeiramente, eu tenho uma preposição. Segundo, eu tenho uma palavra abstrata, um substantivo abstrato. Isso aqui será completiva nominal. Por quê, Matheus? Tranquilo, porque esse complemento aqui completa uma palavra, um substantivo abstrato. Não completa um verbo, não completa nada mais. Entendeu? Completivo nominal é isso. Tá vendo que eu sempre falo assim, ó? Sempre falo assim, gente, quando o complemento está na segunda oração, na oração subordinada, é complemento de quê? De uma palavra abstrata, igual ao substantivo? Se for e tiver preposição, então é completivo nominal. Se for verbo, se isso aqui tudo for complemento de um verbo transitivo indireto, isso aqui é objeto indireto, então. Então toda essa oração subordinada tem papel de objeto indireto. Tá vendo que eu sempre vejo a segunda oração, sempre eu vejo a subordinada. Eu falei da subjetiva, eu falei, gente, a subjetiva, o sujeito vai estar na oração subordinada. E é isso que eu quero que vocês façam. Não tem que decorar. Às vezes não decora uma coisa ou outra que é relativo. Mas sabendo que é muito manha, claro, você tem que saber que é um objeto direto na ponta da língua. Você tem que saber que é um objeto indireto, direto, complemento nominal, adjunto nominal.
sujeito da oração, tudo na ponta da língua. Às vezes tem uma dificuldade, então volta nas aulas e veja novamente. Mas quero que você tenha essa manha, tá? Olha a predicativa. O que é predicativo? Predicativo são palavras, adjetivos, na maioria das vezes, que completa ou caracteriza um objeto ou um sujeito. Quando eu falo assim, olha, Mateus é bonito. Quem que é bonito? Mateus. Opa, adjetivo do Mateus. Tá vendo isso aqui, ó? É um verbo de ligação. Quando eu tenho sujeito, verbo de ligação, adjetivo, isso aqui, ó, o nome dele é predicativo do sujeito. Porque Mateus é o sujeito da oração. Predicativo porque a característica é do sujeito. E sempre tem que estar ligado por verbo de ligação. Qual que é a função do verbo de ligação? Ligar o sujeito ou objeto com o predicativo dele. O predicativo é o quê? Um adjetivo. Bem de boa, né? Esse Mateus poderia ser um objeto também. Aí seria predicativo do objeto. Mas tem que ter verbo de ligação. Então, quando eu falo que a oração é predicativa, quer dizer que eu tenho que ter um verbo de ligação. Olha que manha. Se eu tenho o verbo de ligação, primeiramente, eu tenho o verbo de ligação estar. Antes do que, sempre será predicativo. Ponto final. Não quero que você analise mais nada. Beleza? Então nós temos a verdade, que é o sujeito da oração aqui. Completando toda essa oração subordinada, está completando esse sujeito através de um verbo de ligação. Então não fica namorando, não. Tem verbo de ligação antes do que? Predicativo. Se tiver preposição antes do que? Opa, completiva nominal, objeto indireto. Beleza? A positiva, meu amigo, vai ter 2 pontos. 2 pontos. Só queria uma coisa, o quê? Isso. Substantivo, então. Tem 2 pontos? A positiva. Ponto final. Tem um verbo de ligação antes do que? Ou do se? Ou de outra conjunção integrante? Predicativo. Do objeto, do sujeito. Beleza? É isso. E o teste prático está aqui no material. Substitua a oração por isso, se funcionar a substantiva. Beleza? O que mais, Matheus? Agora nós vamos para a oração subordinada adjetiva. Acabou. Oração subordinada substantiva acabou. Vamos para adjetivo agora. Adjetivo mais fácil ainda. Adjetivo você tem 2. Tá? A oração subordinada adjetiva, ela exerce função de junta de nominal, acessórios, qualificando o substantivo da oração principal. Então ele qualifica um substantivo da oração principal. São sempre introduzidos por pronomes relativos. Qual que é a diferença da substantiva para a adjetiva, gente? Então, a substantiva é ligada por conjunção integrante, Matheus. E a adjetiva? Pronome relativo. Que, onde. Pronome relativo. E o que é pronome relativo? Estudou, passou quem? O aluno. Então, o que? Que estudou e passou quem? Que? O aluno. Pronome relativo, está retomando o substantivo, aluno. Então não é condição. Relembrando que onde é utilizada para lugares. Cujo para posse. Lembrou, né? Só para lembrar vocês mesmo. Então, Mateus, é isso? A diferença é isso. Conjunção integrante para ação subordinada substantiva pronome relativo para adjetivas. Exato. Principal diferença. E outra, nós temos na adjetiva somente 2 tipos. Restritiva e explicativa. Olha que beleza. Restritiva restringe o sentido de um substantivo, sem uso de vírgulas. Por exemplo, o aluno que estudou passou. O aluno que estudou passou. Que estudou... então somente o aluno que estudou passou? Está restringindo. Para o aluno que estudou. Tá vendo que não tem vírgula? Se não tem vírgula, é restritiva. Matheus, se tiver vírgula, explicativa. Só por causa disso? Só por causa disso. Então, sempre que eu tiver vírgula, essa resposta parada por vírgula é explicativa. Se não tiver, restritiva. Esse é o bizu. De boa, né? Só essa vírgula, só essa vírgula.
Primeiro eu vou saber se ela é uma oração subordinada, depois eu vou saber se ela é uma oração subordinada substantiva, troco por isso. O aluno isso, não troco, então não é substantiva. Vamos ver se ela é adjetiva. É pronome relativo? Opa, retomou, é pronome relativo. Então ela é adjetiva. Aí ela vai ser restritiva, ou ela vai ser explicativa, Matheus? Sim. Se tiver vírgula, é explicativa. Se não tiver vírgula, é restritiva. Tranquilo. Vamos para a próxima. Tem essa não. Sem inovação lá. Ó. Agora a oração subordinada adverbial. A oração subordinada adverbial tem função de advérbio. Ela exerce a função de adjunta adverbial. Na oração principal, indicando circunstâncias. Então, causa, condição, concessão, que é atributos do advérbio. São introduzidos por conjunções subordinadas adverbiais. Então, não são por conjunções integrantes, igual a substantiva. Não são por pronomes relativos, igual a adjetiva. E sim por conjunções subordinadas adverbiais. E olha que tranquilo, as orações subordinadas adverbiais já me dão quase a resposta de qual seria. Se ela é uma conjunção subordinada adverbial, olha para você ver o se. Se não é condição, se isso acontecer, acontecerá. Por quê? Porque pode ser causa. Olha para você ver o comparativo. Como uma coisa, como outra, assim como outra. Então a própria conjunção, ela é uma conjunção subordinada adverbial. Então ela te dá a dica do que ela é. Nossa, é muito de boa. Olha aqui. Vamos uma por uma, tá? Então nós sabemos agora a diferença de oração subordinada adverbial, adjetiva e substantiva. Beleza? E agora nós vamos ver uma por uma na adverbial. Essa adverbial ela pode confundir nós com a oração subordinada, oração coordenada, tá? Pode confundir. Mas vocês vão ver que não tem como confundir isso, tá? Se a oração se ela é subordinada, quer dizer que nós temos uma oração subordinada, outra coordenada. Essa oração subordinada vai ser iniciada por uma conjunção ou pronome relativo, nos casos das adjetivas. Então, essa substantiva ela tem relação sintática dependente da coordenada. Então, preciso identificar qual que é a oração subordinada. Eu disse o bizu que sempre eu tenho uma conjunção pronome relativo iniciando uma subordinada. Então, não saiu porque estava cansado. Porque estava cansado não completa a oração coordenada. Então, não tem dependência sintática, falando. Não tem dependência de sentido. A oração subordinada ela não tem uma dependência de sentido com a oração principal. Então, eu já sei que ela é subordinada. Agora, ela vai ser substantiva, adverbial ou adjetiva. Adjetiva é pronome relativo. Por que é pronome relativo? Não é. Porque não é pronome relativo. Então, já descarto. Não é adjetiva. Mateus, e substantiva? Não vou confundir? Não vai confundir também. Porque a substantiva, eu troco toda a oração subordinada substantiva por isso. Não saiu isso? Não faz sentido. Se chover isso, não completa. Não tem essa função de substantivo. Então não tem como confundir. Não vai ser substantivo, não vai ser substantivo também. Vai ser adverbial. Adverbial de qual tipo? Vamos por uma. Causal. Traz causa. Muito de boa. Olha, temos as conjunções porque, já que, como, visto que. Não saiu porque estava cansado. Porque estava cansado é a causa para ele não sair. Não tem como confundir com a explicação. Estou explicando por que ele não saiu. Não tem como. Porque a explicação é na adjetiva. E é pronome relativo. Não porque. Beleza? O que mais? Condicional. Traz condição. Temos os conectores se, caso, contanto, que, desde que. Olha, se chover, não sairemos. Não sairemos. Qual que é a condição de não sairmos? Se chover. Tá vendo? Bem de boa, né? Olha a concessiva. Concessiva, eu gosto de explicar para meus alunos que é uma quebra de expectativa. Quebra de expectativa. Por exemplo, nós temos uma oposição aqui, tá? Nós temos os conectivos embora, ainda que, mesmo que. Temos algumas locuções conjuntivas, que é isso, ainda que, mesmo que. Embora estudasse, não passou. Embora estudasse, não passou. Mateus, por que é uma quebra de expectativa? Porque estudar, o normal seria passar. E quando você estuda e não passa, não quebrou a expectativa?
Nossa expectativa? Sim, quebrou. Concessão. Esse embora, 99% das vezes é concessão. Embora isso aconteceu. Oposição, quebra de expectativa. Bem de boa, né? Temporal, é tempo, papai. Temos conectivos que demonstram tempo. Quando cheguei, assim que cheguei, logo que cheguei, ele saiu. Tempo. Temporal, adverbial temporal. Final, traz finalidade, a fim de algo. Então temos as locuções conjuntivas para que, a fim de que. Estudou para que passasse. Estudou com qual finalidade? Para que passasse. Esse para que, a fim que, finalidade, tá? Consecutiva. Consecutiva significa consequência. Pode anotar. Consecutiva significa consequência. Nas provas eles não colocam consequência, colocam consecutiva como nome. Temos as locuções conjuntivas de modo que, de forma que. Estava tão cansado que dormiu sentado. Dormiu sentado é a consequência de estar cansado, tá vendo? Então depende sintaticamente da oração coordenada. Tem função de advérbio, tem função, né, na verdade, de adjunto adverbial. Nesse caso, uma consequência. Comparativa, comparação, bem tranquila, nós temos alguns elementos comparativos. Como, assim como, mais que, como se fosse lá na figura de linguagem. Beleza? Era mais teimoso que o irmão. Acabou de fazer o quê? Comparar ele com o irmão. Comparação, não tem outra, papai. Conformativa, conformidade, muito fácil também. Se é conformativa, me traz conformidade, é conforme algo. Então nós temos a conjunção conforme, segundo, como. Como disse o juiz, a pena foi justa. Então, como disse o juiz, conforme ele disse, segundo o juiz, conformidade. Não tem como confundir isso. Tem como confundir isso com condição, com causa, consequência, concessão. Não dá. Só tem uma possibilidade, que é a conformidade mesmo. E a proporção? Matheus, proporção é proporcionalidade. Isso. Quanto mais, mais. Quanto menos, menos. Proporção. Temos as locuções à medida que, quanto mais. Quanto mais estuda, mais aprende. Quanto mais estuda, mais aprende. Proporcional. Quanto mais ele estuda, proporcionalmente ele aprende. Tá vendo que eu tenho proporcionalidade? Então, proporção. Beleza, pessoal? Então nós temos aqui algumas diquinhas. Ambiguidade. O que? Ele pode ser conjunção integrante das orações substantivas. Ele pode ser pronome relativo nos adjetivos. Beleza? Lembrou disso? Se o que estiver retomando algo anterior, ele é pronome relativo, então ele é adjetivo. Se ele estiver somente como conjunção integrante, ele está iniciando uma oração substantiva. O como, ele pode ser causal ou comparativo. Olha o exemplo. Como estava doente, faltou. Estar doente é a causa para ele faltar. Não tem comparação. Então, como inicia uma oração subordinada, adverbial, causal. Olha a diferença. Era valente como o pai. Ele era valente como o pai. Tem um ele bem escondidinho aqui, ó. E tá comparando ele com o pai. Isso é comparativo, papai. Não tem nem como confundir isso. Beleza, pessoal? Agora, olha pra você ver. Nós explicamos isso aqui em 30 minutinhos. Claro, a pessoa às vezes não tá tão aprofundada na língua portuguesa, sentiu alguma dificuldade, falei muito rápido, pode voltar o vídeo, coloca talvez numa velocidade menor, tá? E vamos para questões agora. Vamos para as questões, que é bem pouca teoria e muitas questões pra gente ver como é que é isso cobrado nas provas de concurso público, beleza? Pessoal, olha essa primeira questão aqui, uma questãozinha do 25. Então, pra você ver que realmente eles pedem bastante esse tipo de assunto, né? Pessoal, uma dica muito importante, nós devemos sempre ler o enunciado antes de ler a própria frase, né? A própria oração que eles estão dizendo. Então, toda vez que tiver uma historinha, lê o que ele está pedindo antes de ler a historinha, para você já ler com aquela qualidade, né? No trecho abaixo está assinada a alternativa que justifica corretamente o uso da pontuação. Qual pontuação que ele está falando, gente? A vírgula. E nós vimos que a vírgula é utilizada para separar o que lá na adjetiva, não é? Lá nas orações adjetivas, ela separa a oração explicativa, não é isso? Então, olha a letra A aqui. A letra A diz o seguinte: as vírgulas são usadas para indicar
uma enumeração de ações realizadas pelos alunos. Olha, não preciso nem ler essa oração, mas não é isso. Nós vamos ler essa oração só para os alunos que estudaram bastante e foram bem na prova. Isso aqui é restrição, gente. Restringe. Com vírgula, reexplicação. Os alunos, quais alunos? Os que estudam bastante. Restringiu para somente os alunos que estudam bastante. Se tem vírgula, é explicativa. Então, essa vírgula está sendo utilizada para separar uma explicação, né? Olha a C. As vírgulas indicam uma pausa para destacar o sujeito da oração? Não. O sujeito da oração é os alunos. As vírgulas não são necessárias, pois não há relação direta entre as orações. Há sim. Há relação direta. Então tá bem errado. Letra B é correta. Bem tranquilo, tá vendo? Questãozinha bem de boa, vai rompendo. Próxima questão. Pessoal, olha essa aqui. O vocábulo que, destacado em uma elefantona, não vou ler. Vamos ver, só que ele tá pedindo aqui. Cumpra o papel coesivo e introduz uma oração. Tá, ele tá pedindo qual que é a função sintática do que, né? Se ele tá introduzindo uma oração subordinada, se ele tá introduzindo uma oração coordenada. Nós vamos ler com atenção. Uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor para cumprir seu destino. Olha, vamos lá. Uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor? Pessoal, o que é isso? Qual elefanta mocetona? Ah, aqui já estava carecendo do senhor. Não é restrição isso? Isso aqui tem como ser, por exemplo, uma oração substantiva? Não tem, né? Porque uma elefanta mocetona isso? Não faz sentido, né? Então não tem como ser substantivo. Olha, gente, tem como ser explicativa? Cadê a vírgula? Não tem vírgula, não é explicativa, tá? Mas essa aqui, na verdade, essa aqui é coordenada, né? Coordenada explicativa não tem nada a ver com vírgula. Mas, entretanto, todavia, nós sabemos que essa oração aqui, ó, está sendo iniciada por uma conjunção que. Então, quando inicia, então o restante aqui é oração subordinada, não oração coordenada. Como que eu sei disso? Uma elefanta mocetona é oração coordenada. Porque essa aqui, ó, essa oração toda está sendo subordinada sintaticamente a esta oração, não é isso? Toda essa oração aqui, ó, não fala da primeira oração? Então tá ligada a ela diretamente? Subordinação. Então eu sei que isso aqui não é oração coordenada. Agora eu fico entre subordinada adverbial e subordinada adjetiva. Só que a subordinada adverbial, eu deveria ter um verbo aqui na primeira oração. Isso aqui deveria estar dando causa, modo? Não tá. Então só sobra quem? Adjetiva. Então, só você desclassificando uma por uma. Você chega na resposta, sabe? Mesmo, sempre questão de concurso, você pega entre duas. A que faz mais sentido é a correta, tá? Próxima questão. Pessoal, coloquei essa questão aqui muito interessante pra gente ver que realmente a gente consegue resolver uma questão desse assunto muito rápido, só com os bizu, só com o que a gente estudou hoje. Olha lá. Sobre o trecho, a correta análise sintática dos termos destacados, respectivamente, está na opção. Quando ele fala respectivamente, é do primeiro destacado, segundo, até o terceiro. Então, esse aqui é o primeiro destaque. Esse aqui é o segundo destaque. Esse aqui é o terceiro destaque. Nessa aula nós falamos sobre oração principal? Falamos. Mas vamos excluir. Vamos fingir que não falamos. Não falamos sobre a principal. Não falamos de vocativo. Não falamos de sujeito oracional. Então vamos ver. Vamos responder essa questão somente porque a gente estudou hoje. Olha para você que tem jeito. Como, Matheus? Tá vendo que o final sempre tá oração subordinada? Que é o que a gente estudou hoje, não foi? Então tá bem fresco na hora da gente. E essa última aqui não quer dizer essa aqui, ó. Que é respectivamente. Essa é a primeira, essa é a segunda, né? Essa é a terceira. Então olha lá. Será que essa última aqui, ela é uma oração subordinada substantiva? Subjetiva? Vamos ver se ela é substantiva. Disse isso. Opa, então ela é substantiva realmente. Vamos ver se ela é substantiva ou subjetiva. Para ela ser substantiva ou subjetiva, o meu sujeito tem que estar na oração subordinada. Disse isso quem? Roy Foreman, irmão do George. Eles que são sujeitos. Então o sujeito não está na segunda oração. Não está na oração subordinada. Então não é.
Não é essa aqui também, porque está na mesma resposta. Oração subordinada, substantivo e subjetivo. E não. Quem disse foi Ronnie Foreman, que está na primeira oração, na oração principal. Tiro. Olha, para ser completiva nominal, isso aqui deveria ser um substantivo abstrato. Não é. Então já tiro também. E Matheus, lembrei, para ser apositiva eu tenho que ter 2 pontos. Não tenho 2 pontos aqui. Só sobrou quem? Letra E. Então ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por que ela é objetiva direta, Matheus? Quem diz algo, diz alguma coisa. E disse que a causa da morte não conhecida. Então dizer é um verbo transitivo direto. E este é o complemento dele. O complemento do verbo transitivo direto é o quê? Objeto direto. Tá aqui. Beleza? Bem tranquilo, né, pessoal? É isso então. Resumi algumas questões para você ver. Realmente é um tema bem... A teoria ela confunde bastante a gente, mas quando chegar na prática é muito tranquilo, muito fácil. Quando você tacar realmente com tudo bem breve na memória. Então eu peço que vocês ainda façam questões mais difíceis, para sempre aprimorando mais seu conhecimento, a sua prática na resolução de questões. Beleza? Um abração, boa sorte nos estudos, até mais.